Irmãos, essa noite nós estaremos falando aqui da ceia do Senhor. E, assim, há um pensamento, né, desde que eu cheguei na igreja, a respeito de ceia do Senhor, né? Quando, em alguns momentos assim de ceia, algumas pessoas dizem assim: não vou na igreja hoje não. Por quê? Porque vai ser ceia hoje, eu não estou muito bem. Uma boa oportunidade para estar e para passar a estar bem, né? Então, querido, mas eu queria, nessa hora, poder estar abrindo a palavra de Deus com você, aqui na primeira carta de Samuel, no capítulo de número 16. Samuel, capítulo de número 16, onde a palavra do Senhor fala a respeito de um homem, versículo 13, fala a respeito de um homem, de um garotinho até então, que aconteceu algo na vida dele, e a partir de então, as coisas começaram a ser diferentes, as coisas começaram a mudar, amém? Está escrito assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, você encontrou? Amém? Está escrito assim: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, ungiu Davi, né, sujeito oculto, ungiu Davi no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Senhor se levantou e voltou para Ramá. Amém? Com seus olhos fechados aí no teu lugar, seus olhos fechados mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te peço que a tua palavra possa ser conduzida, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nós conduzimos a palavra ao coração, aos ouvidos, mas o teu Espírito Santo conduz, Deus, a palavra à alma, ao espírito, ao coração, ao mais íntimo do ser do homem, Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, como assim também, Senhor, é tão certo como o ar que nós respiramos. Eu creio, Deus, que essa palavra vai ser conduzida da melhor forma possível. Assim o Senhor sempre tem feito, fez conosco e tem feito todos os dias. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, fidelidade e graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, capítulo 16 de 1 Samuel conta a história de um garoto até então. Um garoto que tinha escrito no céu um futuro, uma história escrita a respeito dele. Porém, não é o fato, querido, não é a questão de uma história estar escrita para nós, que nós vamos participar dela. Deus, na sua bondade infinita, na sua graça, Ele sempre dá opção para nós. Nós queremos participar da história que Ele está escrevendo ou não. Ele sempre vai nos dar essa opção. No caso, querido, nós encontramos os dois primeiros reis. Ele até achou interessante essa história, querido, de ser ungido, de ser rei, de estar ali diante do povo, mas depois ele se perdeu. E ele quis sair da história. Ele saiu da história pela postura, pelo comportamento dele. Ele não entendeu muito bem o que Deus queria fazer. E ele tomou a frente da situação. E ele perdeu o seu lugar. E Deus disse através de Samuel que eu vou ungir alguém que é melhor que você. Isso Deus disse para Saul ali através de Samuel, quando Saul rasgou as vestes de Samuel. Então Deus, de olho já nesse garoto chamado Davi, que até então um garoto muito simples, mas um garoto que já tinha o ofício de pastor de ovelhas literalmente, ovelhas do seu pai, as poucas ovelhas do seu pai, assim como diz a palavra do Senhor. Então você percebe que a palavra do Senhor, ela se cumpre constantemente o tempo todo, porque se ele foi fiel nas poucas ovelhas do seu pai, o Senhor colocou sobre as muitas, que foi todo o povo de Israel, e Davi foi um dos reis que mais reinou em Israel, e a história dele é escrita até hoje, ele é reverenciado até hoje em Israel, por causa da obra que Deus fez na vida dele. Alguém que não se perdeu, mas alguém que foi segundo o coração de Deus, e permaneceu fiel ao Senhor até o fim da sua vida. Então, querido, mas essa unção na vida de Davi fez com que algumas coisas mudassem, querido, na vida dele. Porque ele, segundo diz a história, quando ele recebeu essa unção, ele recebeu 3 tipos de unção, em 3 locais. E quando ele recebeu essa primeira unção, segundo você acompanha na história, demorou 13 anos para ele assumir o posto, realmente de rei de Israel.
Ou seja, então nós entendemos e nós percebemos que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Ele poderia muito bem dizer assim: Senhor, já fui ungido, agora eu quero um trono. Não, querido. Se as coisas realmente elas vêm do alto, elas precisam acontecer segundo a vontade de Deus. Amém, querido? Quando nós programamos ali de nós mesmos, nós fazemos e programamos. Mas quando a programação vem do céu, Deus ele faz acontecer no tempo certo, no momento certo, na hora certa, do jeito correto. Amém, querido? Então, querido, assim foi na vida de Davi. Teve muitas vitórias, mas uma palavra que sempre me chama muita atenção quando eu leio esse texto, e principalmente o versículo 13, é que a partir do momento que foi derramado algo sobre a vida dele, o azeite, o óleo, a unção sobre a vida dele, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo jamais se apartou dele, se apoderou dele de uma forma que foi com ele constantemente. Ou seja, então nós entendemos, querido, que não é simplesmente o fato de um óleo ou simplesmente de um azeite ser derramado na cabeça de alguém. Nós entendemos que é um símbolo, mas há uma confirmação do céu também sobre essa atitude, né? Ou seja, então significa que Deus ele está concordando com aquilo que se faz. E mostra de que ele está concordando, ele pega e derrama do teu Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser o companheiro dele, porque até então as lutas não se apartaram de Davi, as dificuldades também não. Mas a partir do momento, querido, que a unção se derrama sobre a vida dele, lá na frente ele começa a contar os testemunhos dele, a partir do momento da unção. Quando ele chega, por exemplo, diante do rei Saul, ele diz: não, rei, eu sou qualificado, eu já matei urso, já matei leão, já livro as ovelhas do meu pai. Ou seja, ele mostra as qualificações dele, mas a partir do momento que ele recebe a unção. Porque até então Davi não era nada nem ninguém, e nem falado era, e nem entre os seus irmãos estava praticamente. Mas nós acreditamos que a palavra do Senhor diz que a uns ele abate, a outros ele exalta, meus irmãos. O soberbo, querido, o Senhor ele rejeita de longe. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele dá graça aos humildes. Amém, querido? Então, a primeira coisa que nós entendemos, nós aprendemos, querido, humildade. Amém, querido? E eu olhando aqui, querido, porque a vida de Davi foi praticamente uma corrida, onde ele praticamente abriu mão da sua vida ali de pastor de ovelhas do seu pai, e ele foi trazido ali para perto do rei, depois então, com o homem de confiança do rei, depois então assumiu o reinado. Então a vida de Davi foi ali, querido, praticamente uma corrida, algo assim diferenciado. E a palavra do Senhor nos fala a respeito de Paulo, através de Paulo, diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim como não corro diretamente para uma coisa incerta, para um rumo incerto, assim combato, não combatendo, ou não batendo, ou não esmurrando o ar, como diz a sua tradução. Ou seja, não ali diretamente para as coisas incertas, não lutando contra coisas incertas, mas contra as coisas que elas são certas, elas são verdadeiras e elas são direcionadas pelo Senhor. Então nossa vida cristã, querida, ela pode também ser comparada ali diretamente, e a vida ali diretamente de um obreiro, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer essa questão, e de repente você fala assim: pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou nada. Irmãos, eu acredito que seria bem improvável Deus permitir que alguém viesse a nascer no mundo para ser nada. Pastor, eu não sou nada nem ninguém. Ora, se entre milhões e milhões você nasceu, significa que você é alguma coisa assim. E não deixe Satanás contrariar isso não, querido. Não deixe Satanás contrariar isso. Talvez Deus te deu algo que você talvez ainda não conheça, ou não reconheça, ou é diferente daquilo que até então os seus olhos têm visto. Mas Deus sempre dá algo para cada um de nós. Deus sempre quer dar uma habilidade, Deus sempre prepara, eu comento sempre que quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo, recebemos ele, o Espírito Santo nunca vem de mãos vazias, mas ele sempre traz algo para nós. Com o tempo aquilo vai se destacando, quando vamos caminhando, mas ele nunca vem de mãos vazias, ele sempre traz um dom, ele sempre traz um presente para nós, e é isso que precisamos fazer, chegar aí com esse dom, apresentar diante do Senhor, e para que o Senhor ele possa realmente usar as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que nessa caminhada, né, quando a gente fala assim a respeito, eu vou parar um pouco para ser bem
direto nessa questão, quando a gente fala assim, obreiro, porque todos nós, irmãos, de certa forma, na igreja ou fora da igreja, nós temos uma missão. Nós temos um foco, nós temos uma missão. Nós temos, querido, lá no nosso trabalho, nós temos uma missão lá. Nós temos a missão de levar o evangelho de alguma forma, seja através do nosso testemunho, seja falando, ou seja pelo silêncio, seja como que um livro lido pelas costas, seja de alguma forma, mas nós temos uma responsabilidade sobre nós, sabe? E as pessoas muitas vezes, elas veem Deus em nós falando, às vezes não. Às vezes contando um testemunho, cantando um cântico, mas às vezes não. Às vezes ajudando alguém que nem é de nosso interesse. Mas as pessoas podem ver Deus em nós de muitas formas, de muitas formas. Nós podemos fazer despertar o desejo no coração da pessoa de ela ver Deus em nós, e então ela perguntar realmente o que tem em nós. E aí então o Senhor, eu vejo como que dando a oportunidade de a gente poder falar realmente desse evangelho maravilhoso, que mudou a nossa vida, e pode mudar a vida de outras pessoas também. Pode mudar a vida de quem, pastor? De quem crê, e de quem realmente der liberdade para esse Deus. Amém, querido? Então é algo assim maravilhoso que Deus faz a cada um de nós. Mas é preciso ter paciência, querido, ter paciência, uma coisa assim muito difícil, né? Muitas vezes se encontrar no ser humano paciência. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas andam correndo atrás das coisas, correndo atrás de tudo, um mundo louco, querido. As pessoas desesperadas para tudo. Já parece que nasceu de um mês. A pessoa sai de casa, já era para estar lá 1 hora atrás, ela sai com pressa e volta com pressa, o trânsito, tudo estressa, a pessoa fica de cabelo em pé por nada. A pessoa muitas vezes sem paciência no dia de hoje. Mas a palavra do Senhor diz assim em Hebreus, querido, capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Correndo como, querido? Desesperado? Com paciência. Isso é tão relativo que se você parar para você analisar, é tão real, vamos dizer assim, que se você parar para você analisar, quando Maria falou a respeito da ressurreição de Jesus, 2 discípulos correram para ver o sepulcro. Um deles correu, né, o Pedro correu daquele desespero, atropelou, saiu, passou João, mas chegou lá na frente e ele não entrou. Ele não teve paciência, ele saiu correndo, ele quis chegar, mas de repente ele não entrou, ele ficou impactado, ele ficou ali na porta. O outro, que veio correndo mais devagar, não tão rápido assim, ele passou e ele entrou direto. Olha só que interessante, o que a gente aprende com a paciência. Então não significa que aqueles que vão de uma forma desesperada, não significa que eles vão chegar lá. Eu tenho até um testemunho que a gente, acho que já era casado, né, amor? Aquele testemunho que aconteceu lá na empresa, já trabalhava na Chique, não já era casado. Teve uma vez, irmãos, nós fomos acho que num evento, acho, na empresa que eu trabalhava, em Ayachica, lá na Avenida de São Paulo. Acho que para aquele lado lá que a gente ia. Então, parou um motoqueiro. Tem motociclista e um motoqueiro, né? Mas é um motoqueiro. Então, é um motoqueiro, motociclista, esse pessoal que está acostumado a corredor, sim, mas obedece. E tem os motoqueiros, né? Que, se você olha para a moto, você vê a rabeta cortada, você fala, o cara, no mínimo, empina a moto. Rabetinha, aquela parte que está cortada, empina a moto. Para não raspar, ele corta. Mas, enfim. Aí o rapaz acelerando perto de nós, e, assim, não é um negócio silencioso, né? Ele já põe um escapamento barulhento. Ele não gosta muito de ouvir aquele barulho, mas ele quer que as pessoas escutem. Então, mas enfim, acelerando assim perto de nós no semáforo, né? Acelerando bem alto. Aquela moto, né? Acho que dessa 125 na época. E tal, e passando assim, costurando, e parou do semáforo, acelerando. Eu falei, poxa, onde vai com tanta pressa? E eu falei assim para minha esposa, né? A palavra, o poder da palavra. Eu falei, amor, às vezes está com tanta pressa assim, e às vezes nem vai chegar lá onde tem que chegar. Eu falei, às vezes a gente chega primeiro. Mas falamos assim, sabe, querido? Aí nós fomos dirigindo assim, passando. A hora que nós passamos, querida, foi na Avenida de São Paulo, não? Tinha um negócio lá, tinha acabado de acontecer. Uma moto assim no chão e tal. E você sabe quem que era, querida? Era o mesmo motoqueiro que passou por nós lá, acelerando na nossa orelha e empinando a moto. Eu falei, olha que coisa, né? Às vezes não significa que a pessoa desesperada ela vai alcançar o mundo inteiro. Não, querido. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. A palavra do Senhor fala sobre isso. Debaixo do céu, querido, há uma regra, há uma lei. Né? E a lei de Deus, querido, é aquela que prevalece. Então, a paciência, querido, ela
sabe, faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? Então, a gente entende, querido, que para a gente buscar, para a gente alcançar realmente ali, querido, as coisas no reino de Deus, a gente precisa ter paciência, e fala assim comigo, perseverança. Perseverança. Não é aquele ditado, irmãos, que a minha mãe, é uma trajetória muito grande, irmãos. Eu não sei, assim, bem exatamente de que raiz, assim, que eu sou. Porque, assim, parte dos meus parentes, desde avós, irmãos, eram baiano, passaram para o Mato Grosso, passaram para o Paraná, lá eu vim o mundo, o Paraná, e depois vim para Sorocaba. Meu irmão, um dos irmãos, eu sei que é baiano, porque eu chamo ele Zé Baiano, ele é baiano. Nasceu na Bahia, diretamente. Mas eu tenho tio baiano também, então você vê que tem um meio. Então não sei exatamente assim de que origem, assim, se for buscar na raiz realmente que eu sou alguma coisa parecida. Mas minha mãe falava assim, sempre dá soco na ponta de faca. Você vai ficar dando soco na ponta de faca até quando? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor ela nos ensina a perseverar, irmãos. A não se contentar exatamente com o não, mas nós insistirmos realmente naquilo que Deus falou para nós. Porque o mundo está cheio de não, irmãos, ali trazendo e apresentando para nós. Mas não é, bem pouco interessa aquilo que as pessoas dizem lá fora, acham e pensam assim diretamente a nosso respeito com relação ao Evangelho. Nós estamos, irmãos, atrás do sim de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Essa é a última palavra que fica ecoando em nosso coração. Então, quando a gente olha assim, querido, a gente fala a respeito de paciência e perseverança, irmãos, as coisas elas andam tão juntos, porque se a gente não tiver paciência, a gente não vai perseverar. A gente vai começar a dar com erro coisas que nós não programamos. E na maioria das vezes nós programamos as coisas para que elas aconteçam do correto e não programamos normalmente para os erros. Quase normalmente não programamos para as coisas erradas. Vocês programam para as coisas erradas? Não? Quando a gente casa é assim que funciona? Vou casar porque eu vou ser feliz. Já começou errado. Casar para ser feliz. O objetivo nosso entre casamento é eu casar para fazer a minha esposa feliz. A felicidade que transbordar no coração dela vai jorrar para mim. Mas se eu ficar nessa dependência de fazer ela feliz, se ela, o dia que ela acordar minha borocochô, eu também desabo. Não, de maneira nenhuma. Meu desafio é fazer ela feliz. Esse é o nosso desafio. Então, quando a gente olha, querido, para tudo isso, a gente coloca algumas coisas assim, querido, mas a paciência, né, ela está em todo lugar. A paciência, a perseverança está em todo lugar. Porque há momentos da nossa vida, por exemplo, que a gente não encontra motivos, aparentemente, para a gente fazer o que a gente faz. Aparentemente não. Quando, por exemplo, você está fazendo um tipo de trabalho, por exemplo, as pessoas te abandonam, o que você tem por tendência a fazer? Falar, ninguém quer nada com nada, parei. Né? Ou de uma multidão, só uns gatinhos pingados ficam ali, você pensa o quê? Ah, mas para esses aqui? Pois é, se você olhar para o ministério de Jesus, já começou assim, irmãos. Pregando para uma multidão, sobrou 11, um ainda era, né, da esquerda, um ainda era estranho, né? Você vê, ou seja, Jesus ele desanimou, não, vou trabalhar com esses aqui, ou seja, com esses que permaneceram. Então você percebe, querido, que quando Jesus ele olha, ele não vê simplesmente aquele número de pessoas, mas ele vê potencial na pessoa, ele vê, querido, possibilidade de crescer, ele vê, querido, oportunidade. E quando a pessoa ela chega diante de Jesus querendo realmente algo, querido, a probabilidade dessa pessoa crescer e ser abençoada, querido, e ela ir muito longe, irmãos, é grande. Principalmente, né, quando a pessoa ela diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, mas quando a gente recebe ali, querido, diretamente, o chamado de Jesus, irmãos, uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, fala assim comigo, estender a mão. Quando recebemos o chamado de Deus, irmãos, deixamos para trás a vida egoísta. Eu conversava com alguém pouco tempo atrás, a pessoa disse assim, pastor, mas eu não posso deixar a minha vida. Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, meus negócios. Eu falei assim, ótimo. Tem minha família? Eu falei, ótimo. Direito ou esquerda? Firme fundamento, Cristo, palavra ou a vida. É simples, não tem dilema. Né? Ninguém força nada a ninguém, porém, somos reféns das nossas próprias escolhas e tanto um caminho está aberto, quanto o outro já foi aberto através do sangue derramado na cruz. A questão é nós tomarmos decisão. A partir da decisão que nós tomamos, é que Deus vai fazer algo ou não através das nossas vidas, é a partir de nós. O sim de nós, irmãos, é como que o ponto de partida para Deus, para Ele começar a fazer a obra dele. Né? Então, o estender a mão, irmãos, isso faz parte de nós. Do cristão, principalmente. Do obreiro, do pastor, principalmente, mas do cristão em si.
Porque a partir do momento que nós olhamos para nós mesmos, não deixamos de olhar para as pessoas que estão do nosso lado, não é característica de Jesus. Ele abriu mão da glória dele, irmãos, por causa de cada um de nós. E a causa nem era dele, essa coisa de pecado nem era dele, mas ele assumiu a causa. Então, quando a gente vê, querido obreiro, quando a gente vê pastor, quando a gente vê até mesmo os irmãos que entregaram suas vidas para Jesus, às vezes eu estou falando cristão, né? Não assim, só o fato de frequentar a igreja, cristão. A pessoa ela abre mão da própria vida, querido, para ver alguém bem, para ver alguém sendo abençoado. E eu louvo a Deus por isso. E isso toca no coração de Deus. E Deus abençoa. A palavra do Senhor diz assim, olha, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ou seja, sabe, querido, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o passado ficou para trás. Aquela vida, seja qual for, seja vida egoísta, seja uma vida de pessoa bruta muitas vezes, pessoa que, sabe, querido, truculenta muitas vezes, isso é coisa que fica para trás, isso é coisa do passado. A pessoa que tinha ódio no coração, isso é coisa do passado. Isso é coisa que ficou lá para trás e ficou no batismo das águas, ficou quando o Espírito Santo veio sobre nós, isso ficou para trás. Sabe, querido, o coração, ele veio, querido, juntamente com essa entrega, ele foi renovado. Sabe, querido, nosso coração precisa ser renovado a cada dia diante do Senhor, como diz a palavra do Senhor Ezequiel. Ele troca o nosso coração de pedra e põe um coração de carne, não no sentido de carnalidade, mas no sentido de maleável, de como quem dá para moldar, um coração voltado realmente para Ele, e que reconheça que Ele realmente é Deus. Porque quando, irmãos, muitas vezes a gente vem na igreja e fala, só o Senhor é Deus, eu também acredito que só o Senhor é Deus, mas nós entendemos que a pessoa, ela acredita que só o Senhor é Deus quando ela fala não para ela, e ela fala sim para Jesus. Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa diz assim, tem que ter um personagem, porque a pessoa diz assim, não, para mim Deus está acima de tudo. Pergunto eu, por que você não faz para Deus, Deus está acima de tudo, se Ele é o ser mais importante da tua vida, querido? Ou não entendemos que Deus é assim? Se falamos que Deus ele está acima de tudo, então está acima de nós, está acima da nossa própria vida. Hoje, essa semana, por exemplo, nós fomos mais... É um lugarzinho que eu estou frequentando sempre, é um cemitério, né? Mas enfim, sempre a gente vai no cemitério por aí. E não é passear não, irmãos, é ofício. Mas essa semana nós fomos de novo, né? Faleceu o amigo nosso, Antônio, pai do Cláudio, enfim. Nós fomos lá no cemitério novamente. E lá, irmãos, lá a gente vê, sabe, lá não fica nada. Você não vê credencial, você não vê, sabe, título, você não vê pessoas importantes, pessoas graduadas, você não vê nada lá. Aliás, eu vou falar para você o que nós vemos. Quando foi pôr, por exemplo, o corpo, esse recém-falecido no túmulo, tinha alguns sacos de ossos que foram tirados e colocados em outro lugar. Foi isso que nós vimos, sacos de ossos. É isso que permanece, irmãos. A palavra do Senhor diz que as nossas obras, elas nos seguem, o cristão, quando ele chegar diante do Senhor. Porém, aqui na terra, o que vai sobrar, irmãos, são os ossos. É só isso. É só isso. Sabe, querido? Então, ou seja, o que nós fazemos realmente para o Senhor? Quando eu digo que eu amo meu irmão, eu amo os irmãos em Cristo, eu amo as pessoas, quando eu digo que meu coração está aberto para isso, eu estou disposto realmente a amar. Sabe, querido? Eu estou disposto realmente a me entregar, a fazer algo para que aquela pessoa seja abençoada. Eu fiz uma pergunta, não vou expor ela não, mas eu só fiz uma pergunta para minha esposa dias atrás, até eu fiquei pensando depois, né? Eu falei, o que você seria capaz de fazer para que alguém fosse salvo? Para que alguém fosse abençoado, para que alguém saísse do inferno e fosse para o céu? O que você seria capaz de fazer? Lá, tudo, né? Eu falei, fechou. É isso que eu queria ouvir. Capaz de fazer tudo para ver alguém ser transportado das trevas para a luz. Sabe, querido? E é isso, o Senhor espera exatamente isso de nós, sabe? E é interessante que esquecer das coisas que para trás ficam, irmãos, não é simples não. Por que, por exemplo, quando acontece algo, por exemplo, desagradável para nós, a gente já lembra em algumas passagens, algumas palavras, a gente lá já lembra de alguma coisa ruim que aconteceu no passado e começa a associar, não é? Então esquecer das coisas que para trás ficam, não é, querido, é uma coisa assim fácil. Porém, ainda até mesmo quando vem a memória, a gente tem a oportunidade de descartar e de trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
que a palavra do Senhor nos ensina. Sabe, querido? Ou seja, deixar para trás. Então é uma dádiva, sabe, querido, que a gente recebe quando a gente consegue fazer tudo isso. Então olhar para trás passa a ser um obstáculo para muitas pessoas. Passa. Principalmente, irmãos, quando a gente sobe um degrau, ou quando a gente está um degrau a mais ali na presença do Senhor, ministerialmente falando. Sabe, irmãos, olhar para trás passa a ser um obstáculo. Porque só cada um sabe exatamente como é na sua vida, né? Só cada um sabe. Em coisas assim, no oculto, que só a pessoa e Deus. Às vezes a pessoa não contou para ninguém, de vergonha, de absurdo até mesmo, né? Então, essa coisa de estar olhando para frente, irmãos, é o que todo corredor faz. Paulo compara isso. Se o corredor ele quer chegar, irmãos, no final, na linha de chegada, por que ele tem que estar olhando para trás? Você viu um corredor correr de face, de costas, já viu? Correr de ré, correndo, mas o pescoço está, sabe, parecendo... Que bicho que gira de pescoço? Tem coruja? Que bicho que é? Girafa? Ah, os bichos desse aí. Correndo e olhando para trás, não pode. A pessoa não vai chegar lá. Sabe, querida, a pessoa vai tropeçar, ela vai cair, ela não vai longe. Então, querido, é se concentrar naquilo que existe exatamente no dia de hoje. Algumas dificuldades, irmãos, a gente vai encontrar. Sabe, hoje daqui a pouco a gente vai fazer algo aqui. Algumas dificuldades a gente vai encontrar, irmãos. Quando eu estava na igreja, eu tinha sido consagrado, apresentado, eu acho, alguma coisa assim. Não, ainda não. Eu só frequentava as escolas bíblicas. Eu sempre gostei muito de escolas bíblicas. Mas algumas coisas assim que a gente entende, irmãos, que muitas pessoas elas falam para nos desconsiderar, dependendo de como a gente recebe, isso pode se reverter. Porque até então nem tinha intenção, só tinha intenção de participar de um grupo de evangelismo. Mas algumas pessoas diziam assim, quando eu me converti, família praticamente desprezou praticamente à margem. Não tenho praticamente contato com ninguém, a não ser que eu vá na casa de alguém ou busque alguém. Caso contrário, esses dias mesmo, para você ter ideia, alguém entregou um currículo para nós, né? Não. Aí você vê até a porta, deixa que some, desaparece. Quando vem? Se não, manda. Ah, eu te mandei aí, foi por WhatsApp mesmo. Vem não, irmãos. Não. Sabe, ou seja, é um negócio assim tão forte. Eu fui no velório de um parente esses dias, eu vou, irmãos, eu vou ter que fazer diferença onde eu estou. Fui no velório esses dias de um parente nosso. Um dos irmãos falou assim, puxa, que bom que você veio. Eu falei, e aí? Eu vim. Uma vez eu fui, irmãos, fiz um desafio. Alguém convidou assim para mim, pô, você vai no batizado de um parente nosso? Eu falei, batizado, testemunha? Eu falei, vou. Você está me convidando, eu vou. Mas eu sou cristão. Mas eu vou fazer companhia, né? Minha mãe era viva ainda. Eu falei, vou. Chegou lá no batizado, o pessoal rezando, eu estava lá. Batizado. O pessoal fazendo o nome do pai, eu estava lá, fazendo uma estátua. O pessoal ajoelhou para fazer as orações, eu estava lá, parecendo um Sadraque, de pé. E o povo ajoelhado. Eu estou lá. Do meu jeito, na minha crença, na minha fé. Não criticando, mas preciso também do respeito. Eu estava lá. Né? E aí fui no casamento da minha sobrinha. Fui casamento lá da igreja católica lá de Júlio de Mesquita. E quando eu cheguei lá da mesma forma, puxa, mas que bom que você veio. Você veio, que bom que você veio. Eu falei, vem, quando me convida eu venho. E chego lá, o ritual está lá, irmãos. Eu não tenho nada com ritual. Eu estou lá por causa do casamento. Estou lá prestigiado. Depois de um abraço, digo Deus abençoe, não tem mais nada a ver com isso. As festas, bebedeiras, as comilanças, não tem nada a ver com isso. E fui lá para dar um abraço e dizer Deus abençoe. Esse é o meu papel. Sabe, querido? Ou seja, não é porque estamos diante de uma estátua que a gente vai se encurvar diante do sistema. De maneira nenhuma. Até onde a gente tem liberdade e autoridade para fazer, a gente faz. Amém, querido? Então, irmãos, ou seja, não olhar para trás, sabe, se concentrar exatamente no nosso tempo. O que estamos recebendo da parte de Deus, irmãos? O que estamos recebendo da parte de Deus? Então, teve um tempo, irmãos, porque assim, entender, irmãos, o que a gente recebe e para que a gente recebe, irmãos. Eu sempre, meu desejo, irmãos, eu participava de uma igreja relativamente grande aqui na Vila Helena, na época, hoje para mais de 800, mas na época cabia acho que uns 350, 400 pessoas. Eu não tinha oportunidade de nada na igreja, eu ficava tomando conta na mesa de som atrás da porta, porque a mesa de som ficava perto da porta e a porta abria, eu ficava atrás da porta. Então quando eu queria sair, eu saía de trás da porta, ia ver como é que estavam as coisas, mas eu saí de trás da porta, a minha cadeira ficava atrás da porta. Então,
Aí, irmãos, eu não tinha intenção, assim, diretamente nenhuma, assim, de absolutamente nada. Mas eu sempre tive o desejo dentro de mim, lá no meu coração, lá no íntimo, de um dia, estar falando do Evangelho para outras pessoas, porque estava aprendendo da palavra. Eu falei, eu quero passar isso aqui para outras pessoas. Eu sempre buscava de Deus, Deus me dá sabedoria, Deus para estar falando da tua palavra, do teu Evangelho, Deus para que as pessoas possam ouvir, Deus me dá sabedoria para isso. E um dia, irmãos, eu orando a Deus, isso lá no Jardim Rodrigo, morando lá, Deus falou comigo, por que você pede uma coisa que você recebeu? Eu saí assim meio inconformado comigo mesmo e falei, Aí eu percebi, irmãos, que a partir daquele momento as coisas começaram a ser diferentes para a minha vida. Começaram a ser diferentes. E o primeiro púlpito, irmãos, foi na Praça Coronel Fernando Prestes. Lá do lado das prostitutas, na época ficava... tinha uma loja bem conhecida lá, uma loja de terno. Não vou lembrar o nome. Tinha Tati Modas, aqui é Tati Modas, né? E tinha o outro lado também, perto do Sorocaba Clube. Você junta lá, as prostitutas misturadas com os mendigos, ficam todos lá. Aqueles foram as primeiras pessoas que ouviram a palavra, assim, quando a gente falou em público. As primeiras pessoas. Olha só. Mas a gente busca algo de Deus com um propósito. Todo dom que a gente busca de Deus é com um propósito, irmãos. Não de mostrar para alguém que é mais espiritual que o outro, que sabe mais que o outro, ou que, enfim, isso não tem propósito nenhum. Mas edificar, de abençoar as outras pessoas que podem ouvir e que podem receber aquilo que a gente tem para dar. Amém, irmãos? Então, querido, muitas coisas envolvem isso, irmãos. Temperança, disciplina. Disciplina, sabe, querido? Estar ali realmente disposto a ouvir a voz de Deus. Eu tinha uma canção que cantava aqui na igreja, eu gosto muito, não canta mais, faz muito tempo, que diz, se eu quiser adorar a Deus, eu só lembro cantando. Falando, eu não lembro. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E aí vai falando, ou seja, então, querido, há um padrão, irmãos, no céu, que quando a gente sai fora desse padrão, começa a não funcionar mais. Deus começa a não concordar com aquilo que a gente faz. Deus, ele simplesmente se retira. Deixa eu falar para você. Deus, ele simplesmente se retira. Pastor, como é que Deus pode se retirar do homem? Irmãos, se eu disser para Deus hoje, Deus, não quero mais nada com o Senhor, fica tudo aí, estou partindo para a minha vida. Se Deus não se retirar de mim, Deus vai compactuar com tudo aquilo que eu faço de errado, porque o Espírito Santo dele vai estar dentro de mim ainda. Mas a partir do momento que ele se retira porque não concorda com a minha atitude, aí é eu por conta e risco. Ou seja, então a gente percebe que há um padrão de Deus, Deus estabelece e dizer assim. É por isso que temos a palavra, o padrão, é referência para as nossas vidas. Sabe, querido? E Deus, ele concorda a partir do momento que estamos de acordo com aquilo que diz a palavra. Não é a palavra ter que concordar conosco, nós concordamos com a palavra. Exatamente com aquilo que está escrito. Amém, irmãos? Então, querido, fazer é o que nós fazemos, fazer com certeza realmente. Porque muitas coisas, irmãos, vão com certeza tentar nos mostrar o contrário. Uma estratégia que Satanás sempre tem, sempre funcionou, e ele não tira de jeito nenhum, irmãos. É fazer a gente acreditar, ou tentar fazer a gente acreditar que aquilo que a gente está fazendo, irmãos, está errado. Não está tendo valor nenhum, não está tendo importância nenhuma. Não está funcionando. Por isso que eu falei que na quinta-feira, irmãos, muitos pedidos de oração tinha aqui, pessoas fazendo voto com Deus, depois foi parando. Ou seja, elas receberam essa informação de que vai ficar orando até quando por isso aí? Não está acontecendo nada. Vai ficar buscando até quando está acontecendo nada? Vai ficar fazendo célula até quando lá? Você não está acontecendo nada? Aquela célula? Naquela oficina mecânica, célula na oficina mecânica, lá no Luiz Mansinho, vai ficar fazendo célula, olha o nome da rua, Luiz Mansinho. Vai ficar fazendo célula para quê? Não está acontecendo nada. Isso Satanás tenta colocar no coração nosso, irmãos. Casar para quê? Só problema. Vai viver a vida livre, vai voar. Isso que Satanás tenta colocar no coração de muitas pessoas e consegue. E sabe por quê, querido? Não muda a estratégia porque dá certo. Quanto de êxito ele tem tido no mundo aí fora? Vai na igreja para que a vida está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Depende no que queremos acreditar. Né? Temos a palavra vinda de Deus e cremos nisso. O Espírito Santo testifica com a gente que é.
A gente acredita, funciona na nossa vida, então nós acreditamos que é. Sabe, querido? O Espírito Santo testifica que o nosso espírito, somos filhos de Deus, sentimos a presença de Deus. Então, se Deus está presente com a palavra dele, então significa que ele está concordando. É aquilo que se queimava, aquela oferta que se queimava no passado, querido, chegava diante de Deus e Deus mandava a resposta ou não. Quando recebemos essa testificação, dessa certeza, irmãos, você pode acreditar numa coisa, querido. Vai, porque é essa direção que você tem, querido, porque Deus está direcionando. Porque hoje não tem mais urim tumim, irmãos, aquelas coisas lá, naquela vestimenta do sacerdote. Hoje não tem mais urim tumim. Hoje não tem mais o lançando sorte, irmãos. Lança sorte. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais, vamos consultar o profeta para saber se vamos para a guerra ou se não vamos. O que nós vamos fazer? Hoje, irmãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. E precisamos carregar essa certeza dentro de nós de que Deus vai falar conosco. E aquilo que Deus falou é verdade para as nossas vidas. Amém, querido? Então, a gente vai estar aqui nessa hora, orando. Né? Então, essas são as partes, né? Eu separei aqui algumas coisas para estar comentando com os irmãos. Claro, o tempo nosso é muito curto. Possivelmente a gente esteja ministrando essa palavra em uma das nossas lives e mande para os irmãos no grupo da igreja. Mas a nossa corrida é espiritual, essa é a questão. Nós precisamos entender isso. Aquilo que é espiritual, irmãos, a gente precisa mais acreditar do que ver muitas vezes. Você tem certeza daquilo que você ouviu Deus falar ao teu coração, mas você não enxerga ainda? Essas dúvidas que Satanás coloca. Mas você não viu nada até agora. Astuto, né, irmãos? Astuto, né? Amém. Nós cremos que Deus ele é maior que todas as coisas. Mas eu peço nessa hora, querido, aos nossos amados, para que eles possam estar aqui conosco. Nós estaremos apresentando nessa noite o Valdeci, né? Estamos consagrando, ungindo ele. O Valdeci está subindo o primeiro degrau, né? Evangelista, em nome de Jesus, primeiro de muitos, em nome de Jesus. Tem sido fiel na causa do Senhor, tem abraçado realmente a causa, tem mostrado para nós e para as pessoas que estão, né, conosco, o amor dele pela obra e por aquilo que a gente faz, o respeito e consideração por nós. Eu louvo a Deus por isso. É um princípio maravilhoso que Deus coloca no coração de alguém. Bom, que a confiança que nós temos, né? E apresentando também a Sônia, né, na qualidade de pastora já também. Ela está acompanhando o pastor Pedro, irmãos. Eles precisam compactuar das mesmas coisas. Eles precisam enxergar as mesmas coisas. Eles precisam viver as mesmas coisas. Sabe, querido? E eu tenho certeza que Deus vai mostrar as mesmas coisas para eles. Eu tenho certeza disso. Uma coisa que a gente aprendeu, irmãos, no ministério, que às vezes acaba não dando certo. Mas, de preferência, quando vai separar alguém para diácono, que seja o marido e a esposa. Eles vão falar a mesma língua. Eles vão entender as mesmas coisas, eles vão estar ali no mesmo nível, caminhando juntos. Ministerialmente falando, se alguém, por exemplo, participa, por exemplo, por exemplo aqui, grupo de louvor, por exemplo. Puxa, que interessante, né? Os dois participando juntos, eles conseguem falar a mesma língua. É paralelo, eles falam de igual para igual. Não fica um em cada mundo, sabe aquele mundo diferente? E é bem interessante isso. A gente tem conversado, a gente vai conversar muito mais ainda sobre ética, sobre muitas coisas. Vamos conversar sobre muitas coisas, né? Conversamos ontem. Vamos conversar sobre muitas coisas, muita coisa para a gente estar passando. Mas, o princípio é isso. A Sônia também. Vamos estar orando também pela vida do pastor Pedro. Até então, é o pastor Pedro, mas nós nunca oramos pela vida dele, nunca ungimos ele. E também, a pastora Vera também vai estar participando disso também. Uma dificuldade muito grande, você sabe o que é? É nós sermos reconhecidos dentro da nossa própria casa. A palavra do Senhor diz que o profeta ele não tem honra na sua pátria. Mas ele está falando isso para os ingratos. Porque quem honra, honra o tempo todo, né, irmãos? Jesus falando isso para pessoas que são ingratas ali, o Israel diante de Jesus. Mas eu, por exemplo, irmãos, não na ingratidão, mas uma dificuldade, por exemplo, que eu tive dentro da minha casa, por exemplo, é exatamente essa. Né? Comigo, assim em casa, né, com a minha esposa. Ela, né, várias vezes eu disse para ela, ó, eu sou seu marido, mas eu sou seu pastor também. Então você precisa ajudar. Precisa aceitar essas coisas aqui. É difícil, né, irmãos? É complicado, né? Tem coisa que é complicada, né? É difícil dentro de casa. Dentro de casa é difícil. Mas Deus muda, irmãos. Deus muda, Deus, sabe?
Hoje ela enxerga, a gente compactua as coisas iguais. Eu louvo a Deus por isso, e eu aprendo muito com ela. Ela é uma pessoa assim, muito sábia, ela ensina muitas coisas. O jeitinho dela, ela vai falando, falando, puxa vida, né? Não tive essa visão. E essa é a diferença, irmãos, eu vou parar por aqui, vou chamar vocês aqui à frente. E essa é a diferença, irmãos, entre ter visões diferentes. Visão diferente. Porque muitas pessoas passam a ter visão diferente de quem está do lado, a pessoa é rapidinho, some, não enxerga igual a mim. Louvado seja Deus, irmãos. Porque se todo mundo enxergar a mesma coisa, para onde nós vamos? Como que nós vamos crescer, irmãos? Mas nós precisamos enxergar coisas diferentes para gerar o crescimento e ter humildade para aceitar a visão do outro, para entender a visão do outro. E a visão do outro precisa acrescentar para nós, irmãos, não trazer para a destruição, é ajustar as coisas, né? O Espírito Santo ali em nós ajustando todas as coisas. Por isso que a humildade é importante, né, em tudo isso, né? E eu chamo aqui à frente, por favor, Valdeci, Sônia, pastor Pedro, pastora Vera, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou achar um jeito de descer aqui. Depois dos 50 a gente não precisa abusar muito, não, né, irmãos? Pode ser bem prudente, né? Eu falo assim porque a gente já teve algumas aventuras aqui, irmãos, de ficar pendurado nas alturas quando o andaime cai, sabe, irmãos? Quebrar nariz quando a gente cai com escada. Algumas aventuras a gente já passou por aqui, né, algumas coisas de imprudência. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando, irmãos, Davi ele foi ungido, a palavra diz que o Espírito Santo ele entrou nessa causa. E algumas coisas aconteceram ali, irmãos. Isso que nós vamos fazer, irmãos, é um símbolo. A confirmação vem do Espírito Santo, é algo muito maior ainda. Algo muito maior ainda. Poderia estar escrito na Bíblia, Samuel ungiu Davi e pronto. Não, mas a testificação do Espírito Santo estava ali presente. E as coisas começaram a acontecer, em nome de Jesus. Quando que nós vamos perceber isso, irmãos? Em algum momento nós vamos perceber que isso ficou bem claro. Que vocês não são simplesmente aquelas pessoas, mas algo tem de diferente. E essa é que é a parte interessante. Sabe, querida? A confirmação de Deus. Então eu te peço, querido, nessa hora, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você estendesse suas mãos, querido, e você orasse juntamente comigo. E que você lançasse toda a sorte de bênção, querido, para essas 4 pessoas, que a partir do momento que elas saem desse lugar, nós acreditamos, pela confirmação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que eles não serão mais as mesmas pessoas, mas serão pessoas literalmente separadas por Deus, consagradas por Deus, ungidas por Deus para fazer a tua obra. Assim nós acreditamos. Em nome de Jesus. Então, querido, fecha seus olhos e ore juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro, Deus, a Ti, apresentando, Pai Santo, diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, do Valdeci. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que está assumindo, Senhor, essa condição, Pai, de evangelista, Deus, na Tua casa. Alguém, Deus, ali preparado, Deus, para divulgar, Deus, o Teu Evangelho, para falar das boas obras. Tua palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, a palavra da salvação. Oh Deus, essa responsabilidade, Deus, tão importante, Pai, de levar a luz para as pessoas que não estão na luz, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Teu Filho. Em nome de Jesus, já tem o coração voltado para Ti, mas eu declaro, Pai Santo, nessa noite, que a confirmação do Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, Pai Santo, acontecer, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Deus possa estar, Senhor, trabalhando, moldando, ajustando todas as coisas com o céu. E quando, Deus, o Teu Filho orar, Deus, não seja simplesmente Ele, Senhor, mas o Espírito Santo testificando com o Espírito dEle e levando as orações ao céu. Quando Ele estiver, Deus, falando, Deus, não simplesmente Ele, mas a boca do Senhor falando, Deus, através dEle, Pai. Em nome de Jesus, nós concordamos, Deus, aqui na terra. E a Tua palavra diz que quando nós concordamos aqui, Deus, também, Senhor, é concordado no céu. Nós apresentamos, Pai, nós consagramos, Pai, diante do Senhor, Deus, também, Senhor, a vida, Senhor, da pastora Vera, Pai, em nome de Jesus. Deus, a Tua filha, Pai, diante do Senhor. Nós apresentamos, Pai Santo, nessa hora, Senhor, e consagramos, Senhor, também, Senhor, a vida, Senhor, da Sônia, Senhor, a partir desse momento, Senhor, a pastora Sônia, diante de Ti. Nós apresentamos, Pai Santo, nessa hora, e nós consagramos, Senhor, também, Senhor, a vida, Senhor, do pastor
Pedro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, os teus filhos, Pai, que já entendem, Senhor, Senhor, a importância, Senhor, do seu evangelho ser pregado, a importância, Senhor, de estarem, Senhor, firmados no mundo espiritual, a importância, Senhor, de, assim como diz a tua palavra, depois de ter feito tudo isso, permanecei firmes. Em nome de Jesus, os teus filhos, Pai, nesse combate, Pai, de anunciar o teu evangelho, que estão, Senhor, no princípio já de uma igreja, Senhor, que são as células, Senhor, nas suas casas, Pai. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos, Pai, todos esses que estão aqui, Pai, porque não são simplesmente Deus nossos, mas são teus, são obreiros do Senhor, são obreiros, Deus, da tua casa. O dono deles, Senhor, é Jesus Cristo, que comprou eles lá na cruz do Calvário. Aquele que literalmente, Senhor, vai dar o suporte, Senhor, e vai dar toda a sustentação, Senhor, é o teu Espírito Santo, que vai todos os dias os encorajar, todos os dias levantar a cabeça deles, mostrar que sempre vale a pena, que Deus, Ele é maior que todas as coisas. Nós abençoamos, Pai, cada uma dessas vidas, Pai. Nós consagramos, Deus, cada uma dessas vidas, Pai, e nós apresentamos, Pai, e nós colocamos, Pai Santo, diante do Senhor. E quando nós consagramos, Pai, nós estamos declarando que não são mais nossos, mas pertencem a Ti, são teus, são do Senhor. Pai, para teu louvor e glória, nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, as tuas palmas podem louvar o nome de Jesus.